Hi students, I'm Teacher Antônio. Estamos de volta com mais uma aula de inglês no nosso canal Aprender de Outra Forma. Na aula de hoje, The Present Continuous, parte 2 da aula sobre o presente contínuo, iremos trabalhar com foco gramatical. Aula destinada para os alunos do segundo e terceiros anos da Escola de Educação Profissional Antônia Nedino Onofre de Paiva, da cidade de Assaré, Ceará. Não somente para os alunos da escola profissional, mas para todos aqueles que estão pesquisando, que estão acompanhando os nossos vídeos, que precisam aprender língua inglesa, tá bom? Aproveite essa oportunidade. Principalmente os alunos aí de terceiro ano também, queiram revisar esse conteúdo, por conta que nesse ano, com certeza irão prestar vestibulares, prova de vestibulares, ou o ano que vem, concursos também, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, então é preciso estar preparados com o conteúdo de inglês, tá bom? Então aproveita essa oportunidade e let's go study! Aqui tem a propaganda da aula anterior, Present Continuous, a aula de número 2, no caso a parte 1 dessa aula de hoje, que foi destinada para os alunos do segundo ano, na aula anterior da semana passada. Então eu peço que vocês assistam, aqueles que ainda não assistiram, os que já assistiram quiserem rever novamente, seria bom. Aqui abaixo na descrição do vídeo será disponibilizado todos os links dos vídeos para vocês assistirem, tá bom? Também nós temos disponível no canal o vídeo The Simple Present Tense, no caso o presente simples, foi a aula de número 4, está disponibilizada também para você que precisa assistir e entender melhor o tempo verbal Simple Present. The Present Continuous é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Foi o que vimos na aula anterior. E que ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo no momento da fala. Lembre-se sempre disso, no momento da fala. Então, ficamos de dar continuidade sobre as regras de formação do gerúndio. Como se forma os verbos no present continuous, ou seja, aquele acréscimo de ing. Vamos ver como primeira regra, a chamada regra geral, que a maioria dos verbos nós acrescentamos apenas ing. Vamos ver? Exemplo, buy, que é o verbo comprar, buying. Eat, eating. Então, buy, que é comprar, e eat, que é comer, fica buying, eating ou eating. Tá bom? Simples, simples. Coloca só apenas ing depois do verbo principal. Segunda regra, a regra de formação. Quando o verbo acabar em E, na letra E, tire a letra E e acrescente ing. Muito cuidado nisso. Tira a letra E e acrescenta-se ing. Exemplo, live, verbo viver, living. Take, taken. Então, veja bem que a letra E foi tirada da palavra e foi acrescido ing, tá bom? Não pode acrescer ing depois da letra E. Temos que tirar ela, tá bom? Pela regrinha. Simples a regra. Vamos para a próxima. 3. Quando o verbo acabar em ie, temos a sequência ie no final. Tire as duas letras ie e acrescenta-se y e ing. É como se eu trocasse a letra i e a letra e, eu trocasse por a letra y. E depois acrescentar ing, tá bom? Vamos ver os exemplos. Die, to die, verbo morrer, dying. Lie, to lie, verbo mentir, lying. Então, eu tirei as duas letras, letra I e letra E, e foi colocado a letra Y. E depois acrescido a ing. É simples? Então, die, dying. Lie, lying. Próxima regra. Quando o verbo acabar em ic, nós temos que acrescentar a letra K e em seguida ing. Isso são casos raros, são poucos verbos que terminam em ic. Vamos ver dois exemplos. Mimic, que é o verbo fazer mímica, ficaria mimicking. Mimicking, foi acrescida a letra K e depois ing. Panic, que é o verbo entrar em pânico, ficaria panicking. Panicking. Simples. Regra número 5. Nos verbos de uma só sílaba, terminadas com CVC, que seria CVC? Consoante mais vogal mais consoante. Dobre a última consoante e acrescente o ing.
Faça isso também nos verbos com mais de 2 sílabas, que terminam em CVC, consoante, vogal, consoante, e que tenham a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba mais forte. Vamos ver os exemplos? Exemplo, stop. Stop é o verbo parar, uma sílaba só, e a sílaba é forte. Stop, stop. Então, tem que ser dobrada a letra P, a última letra, ele termina em consoante e vogal consoante. Ó, CVC, T-O-P. Consoante, vogal, consoante. As 3 últimas letras. Fica stopping, stopping. Próximo, swim. Swim fica swimming, swimming. Então, swim, swimming. Né? O verbo nadar também termina em consoante, vogal, consoante. O W é considerado consoante. E outro exemplo aqui, begin. Begin. Já esse verbo ele tem 2 sílabas. Tem 2 sílabas. E a última sílaba, no caso, gin, ela é forte, ela é tônica. Então, recebe o dobro da letra. Né? No caso, entra nessa regra de dobrar a última letra e acrescentar ing. Então, fica begin, beginning, beginning. O verbo iniciar, começar. Bom? Mas muita atenção, porque quando o verbo acabar em CVC, consoante, vogal, consoante, e não tiver a última sílaba tônica, no caso, a última consoante não é dobrada. Então, se a última sílaba não for tônica, não for forte, não vai obedecer essa regra. Então, é necessário conhecer o som da palavra. No caso, conhecer a pronúncia da palavra, a sílaba tônica, para não se perder nessa regrinha aqui, tá bom? Exemplo, open. Open, o verbo abrir, tem 2 sílabas, mas a sílaba mais forte, a tônica, é a primeira. Open, não é a final. Então, no caso, recebe ing normalmente, não dobra a última letra, porque não é tônica a última sílaba. Tá bom? Então, muita atenção. Então, a primeira sílaba é que é a tônica, no caso, a letra O. Ok? Outra atenção também importante é que não acontece nenhuma alteração quando os verbos terminam em I, Y, ing e com a letra E dobrada, ou seja, E no final. Esses verbos assim, que terminam dessa forma, acrescenta-se apenas ing, não tem outra contra-regra, tá bom? Exemplo, ski, é o verbo esquiar, skiing, stay, staying. Mesmo terminado em Y, coloca somente ing, tá bom? Mesmo terminado na letra I, coloca ing. No caso, vai ficar 2 letras I pertinho uma da outra. Outro exemplo, agree, concordar, agreeing. 2 letras E, mas temos que colocar ing. E bring, verbo trazer, bringing, bringing. Então, no caso, já termina-se ing, mesmo assim, temos que colocar ing também, para obedecer essa regra, tá bom? No caso, bring, bringing, o verbo trazer. Ok, então agora que nós vimos como se utiliza o present contínuo, como se dá a regra de formação do gerúndio, no caso a colocação do ing em cada verbo. Agora iremos trabalhar quais são os verbos chamados de stative, os verbos estáticos ou de percepção, ou seja, os verbos que não podem ser utilizados nos tempos contínuos, nem no present, nem no past, nem no future, tá bom? Eles expressam estados ou condições no lugar de ações. Eles não indicam ações, então por isso não podem ser utilizados nos tempos contínuos, tá bom? No caso, eles geralmente são relacionados a pensamentos, emoções, relacionamentos, significados, sentimentos, estado de existência. Podem muitas vezes também indicar medidas, tá bom? Pelo fato de serem estáticos e continuarem por um certo período de tempo, os stative verbs não são utilizados na forma contínua, ou seja, não recebe o sufixo ing. Mesmo quando falamos de situações temporárias, estados, ou que utilizamos as expressões de tempo, como at the moment, né, ou now, mesmo assim não podem ser utilizados. Preste bem atenção. Então, uma frase como essa, she is liking you, não pode ser utilizada na gramática, porque liking é um verbo gostar, indica sentimento, não indica ação, e no caso aí está flexionado com ing, não pode ser utilizado. Mais correto para dizer que ela está gostando de você, em inglês seria she likes you. She likes you. Ela gosta de você, somente dessa forma, tá bom? Preste bem atenção para não errar. Então, esse verbo aí e outros que a gente vai ver agora, alguns outros exemplos, não pode ser utilizado na forma contínua.
acrescido de ing, tá bom? Mesmo que em português você traduza ela está gostando de você, mas no inglês não vai ser utilizado com ing. Vamos ver alguns exemplos de verbos que indicam sentimento, emoções, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, porque são vários. Love, hate, like, como foi o verbo do exemplo lá atrás. Dislike, want, need, care, mind. Ok? Alguns verbos agora que indicam sentido. Sentido, tá bom? Também não são utilizados no present continuous, nos tempos contínuos. Feel, hear, see, smell, sound, test, thought, look. Tá bom? Se vocês verem algum desses verbos com ing, mas não é no sentido do present continuous, porque muitas vezes numa canção, seja numa música, em alguma poesia, poderá escrever sim um verbo desse com ing, mas não terá o sentido gramatical do present contínuo ou de outro tempo contínuo, tá bom? Então, no caso, esses verbos aqui, eles indicam sentido, né? Temos aqui até uns que são relacionados diretamente aos órgãos do sentido humano, não é isso? E também existem aqueles que são relacionados a pensamentos e opiniões, tá bom? Pensamentos e opiniões. Vamos ver alguns exemplos. Forget, think, mean, guess, agree, understand, know, believe. Know, believe. Tá bom? Então, preste bem atenção. É bom a gente prestar bem atenção nesse caso, porque esses mesmos verbos, eles podem até ser utilizados, porém com outro sentido, tá bom? Se o verbo ele der uma ideia de ação, ele vai ser utilizado sim nos tempos contínuos. Mas se ele estiver com um sentido aqui no caso de opinião, de pensamento, algo abstrato, algo que não indica ação em inglês, então ele não vai receber a flexão ing. Então vai depender muito do contexto da frase, tá bom? Agora, alguns verbos que indicam posse, né? Possession, posses. Os três mais conhecidos, own, que é o verbo possuir, né? Have, que é o verbo ter, possuir também, e belong, que é o verbo pertencer. Esses três verbos aí não recebem ing no present, nos tempos contínuos, ou seja, não podem ser utilizados nos tempos contínuos. Então, todos os verbos aí que não podem ser utilizados nesses tempos contínuos, eles são utilizados nos tempos simples, normalmente, tá bom? Mesmo que nós traduzimos como se fosse no tempo contínuo para o português. Outros exemplos aí que podem indicar medida e outras coisas, temos esses três verbos aí. Cost, que é o verbo custar, no sentido de custo. Measure, no sentido de medir. E weigh, no sentido de pesar, tá bom? Esses três verbos também não são utilizados nos tempos contínuos. Então, vamos ver só algumas frases aqui. I don't understand. I don't understand. Ou então, I don't understand. Eu não entendo. Eu poderia traduzir essa frase como eu não estou entendendo. Então, quando eu quero dizer eu não estou entendendo, em português eu posso. Em inglês eu vou colocar I don't understand. Nada de colocar com ing, tá bom? Então, eu conheço você. I know you. I know you. Ok? I see clearly now that I have my new glasses. I see clearly now that I have my new glasses. Eu vejo claramente agora que tenho meus óculos novos, tá bom? Veja que os verbos see e o verbo have não foram utilizados com ing, tá bom? You don't remember me. You don't remember me. Né? Você não lembra de mim? Ou então, você não está se lembrando de mim, né? You don't remember me. Você não está se lembrando de mim? Ok? Então, nós vimos aí algumas frases e como devolutiva do vídeo. Eu quero que assista, eu sugiro que assista esse vídeo várias vezes. Também assista aquele vídeo anterior para entender melhor, caso você não tenha assistido. Ou se já assistiu, assista novamente para entender ainda mais o conteúdo, tá bom? Aqueles alunos que ainda não devolveram a atividade que eu pedi no vídeo anterior, eu ainda estou recebendo, tá bom? E aqueles que já devolveram, apenas precisam assistir, fazer algumas anotações no caderno, tá bom? E dar continuidade ao conteúdo. Mas podem me contatar, estou disponível para atender
atendê-los da melhor forma. Não só meus alunos, mas todos aqueles que queiram participar aí nos vídeos do meu canal, tá bom? Então essa foi a aula, espero que tenham gostado. The Present Continuous é um tema bem extenso, né? Um tempo verbal bem extenso. Depois nós vamos fazer outros vídeos também trabalhando sobre o Past Continuous, né? O passado contínuo, que também é muito utilizado, tá bom? Mas isso vai ser em uma próxima aula. Thank you very much for attention. See you the next class.